19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Hoje, o Rio de Janeiro viveu mais um dia com cenas de guerra. Uma ação policial para prender 100 criminosos ligados ao Comando Vermelho acabou com 64 mortos. Esta já é a operação mais letal da história do estado fluminense. E a gente abre esta edição com informação ao vivo e direto do Rio de Janeiro. O repórter Bruno Assunção acompanha a operação desde as primeiras horas desta terça-feira. Bruno, qual é a situação neste momento aí no Rio de Janeiro? Onde você está? Por favor, boa noite para você. Conta pra gente. Olá, César. Muito boa noite para você. Boa noite a todos. Estou agora na cidade da polícia, onde os presos e o material apreendido estão sendo trazidos. A operação continua nos complexos da Penha e do Alemão. Há informações, inclusive, que os policiais estariam cercando agora criminosos ali que fazem parte da cúpula do Comando Vermelho. Como eu bem disse, então, os presos e os materiais apreendidos são trazidos aqui para a delegacia. A todo momento, as viaturas saem aqui da cidade da Polícia Civil e vão em direção ao complexo da Penha e Alemão para render, então, os policiais que continuam naquela região. Um dos homens presos foi identificado como Belão. Ele faria parte da cúpula do Comando Vermelho. Ele também foi trazido aqui para a cidade da polícia, onde já se encontra à disposição da Justiça. César. Obrigado pelas informações, Bruno. Nós poderemos voltar com ele a qualquer momento. Quem fala com a gente agora é o repórter Elias Arruda com novas informações sobre as vítimas do confronto. Elias, qual é o último balanço que você traz para a gente neste momento? Uma boa noite para você. Uma boa noite para você, César, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, até o momento, a última atualização que nós temos é de 64 vítimas. Eu estou aqui em frente ao Hospital Getúlio Vargas, para onde a maioria dos baleados, praticamente todos os baleados, foram trazidos desde o início da manhã. Inclusive, alguns chegaram agora há pouco num veículo que estava estacionado aqui atrás. A gente percebe que a polícia também já está aqui também, justamente para dar suporte, né, aos que chegam feridos na região. A última atualização feita é que esse número são de 64, mas destes, 4 são policiais, sendo 2 civis e 2 PMs. No fim da tarde, a Polícia Militar confirmou também a morte de 2 agentes do BOPE, a tropa de elite nos confrontos. Ambos eram terceiros sargentos. Cleiton Serafim Gonçalves tinha 42 anos, deixa esposa e também uma filha. Heber Carvalho da Fonseca, de 39 anos, era casado e tinha 2 filhos e um enteado. Eles chegaram a ser trazidos aqui para o hospital, mas infelizmente não resistiram. E olha, César, de acordo com o último número aí, né, atualizado pelo governo, são 64, mas a gente acredita que esse número seja ainda maior perto do que estamos acompanhando aqui ao longo de todo o dia, esse dia de caos aqui no Rio de Janeiro. E já o Instituto Fogo Cruzado informou que 11 feridos, incluindo aí 3 moradores, foram atingidos por balas perdidas. César. Elias, eu sei que você está durante todo o dia nessa cobertura, não é? E você permanece ainda com o colete à prova de balas. Esse hospital onde você está é muito próximo da comunidade, ou seja, você continua correndo perigo, é isso? É isso mesmo, César. Esse hospital fica justamente na Penha. Os feridos foram trazidos para cá por ser muito próximo da Penha. Exatamente por este motivo, nós continuamos de colete. E para vocês terem uma ideia da importância deste momento aqui no hospital, né, desse caos que se instaurou aqui na região, a gente consegue ouvir tiros que estão acontecendo em uma área de mata, que é onde justamente agora estão acontecendo os confrontos entre policiais e os bandidos. E daqui do ponto onde eu estou, a gente consegue escutar direitinho os disparos. Agora, neste momento, por exemplo, familiares estão aqui também tentando saber alguma informação, mas muitos, César, não conseguiram retornar para casa justamente porque não conseguem subir aqui à comunidade. Exatamente por este motivo que eu estou de colete, a imprensa está de colete e o SBT continua dando aqui uma cobertura completa desse dia que entra para a história, infelizmente, dessa maneira lamentável, César. Eu peço que você continue conosco ainda, que ainda não vou me despedir de você, porque a qualquer momento o Elias pode voltar trazendo novas informações. O Elias falou aqui de voltar para casa. Nós vamos agora falar com o Léo Santana, que traz exatamente essas informações a respeito dessa volta para casa dos cariocas. Ô Léo, quem conseguiu sair talvez mais cedo do trabalho, conseguiu se livrar de algum trânsito, de um caos como se instalou na cidade hoje? Conta tudo pra gente. Uma boa noite para você. Pelo contrário, César, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Hoje foi um dia de caos para os cariocas. Muita gente decidiu sair do trabalho mais cedo e os transportes públicos ficaram lotados. De acordo com a última atualização,
207 linhas de ônibus foram desviadas por conta dos bloqueios. Isso porque, além dos tiroteios, 71 coletivos foram sequestrados por traficantes e usados como barricadas. Em alguns bairros, os comerciantes com medo fecharam as portas. Muitas pessoas foram liberadas do trabalho mais cedo e os passageiros do metrô tiveram que enfrentar a superlotação. Teve gente que até pulou a catraca. Além disso, 35 unidades de saúde estaduais suspenderam o atendimento por medida de prevenção. A cidade continua com o estágio 2 de alerta emitido pela Prefeitura. Isso significa que há risco de novas ocorrências graves. César. Obrigado pelas informações, Léo, Elias e Bruno. Eles podem voltar a qualquer momento, vão ficar de plantão, trazendo sempre a melhor informação ao vivo para você que acompanha o SBT Brasil. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é terça-feira, 28 de outubro de 2025. A operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro é o principal destaque desta edição. Rajadas de tiros são registradas desde as primeiras horas do dia no Rio de Janeiro. A todo momento, viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil chegavam aqui no Hospital Getúlio Vargas. Vídeos revelam cenas impressionantes. Suspeitos fogem pela mata. Delegado baleado é carregado até o hospital. E mulher é atingida dentro da academia. Em resposta, Comando Vermelho monta barricadas, queima carros e usa drones para lançar granadas contra os policiais. No campo político, governador do Rio cobra apoio do governo federal. Deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de Forças Armadas. Ministro da Justiça reage. Nenhum pedido do governador Cláudio Castro até agora foi negado. E ainda, furacão no Caribe atinge a Jamaica e deixa mortos. Na série especial, o repórter Marcos Uchoa mostra como a destruição da floresta amazônica pode encarecer alimentos. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. 64 mortos, 81 presos, uma cidade inteira aterrorizada em clima de guerra. Foi a mega operação mais letal da história do Rio de Janeiro contra a maior facção criminosa do estado. Veja todos os detalhes agora na reportagem de Elias Arruda. 2.500 policiais civis e militares foram mobilizados. O desafio: conter o avanço da facção criminosa Comando Vermelho no estado do Rio de Janeiro. Os agentes seguiram para os complexos de favelas da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, ainda de madrugada. Mais uma vez, houve confronto na chegada às comunidades. Vídeos gravados por moradores mostram balas cruzando os telhados das casas. Os traficantes usaram drones para lançar granadas sobre os policiais. Mais de 30 blindados, os chamados caveirões, deram apoio à operação. Retroescavadeiras foram usadas para remover as barricadas montadas pelos criminosos. E eram muitas. Carros incendiados também serviram de barreira para o avanço da polícia. As colunas de fumaça podiam ser vistas de longe. Este vídeo mostra o momento em que cerca de 20 suspeitos, incluindo uma mulher, fugiam para a mata. Tiros foram disparados. À medida que o confronto se intensificava, o número de vítimas crescia. A todo momento, viaturas da Polícia Militar, Polícia Civil, chegavam aqui no Hospital Getúlio Vargas. A gente percebe os policiais fortemente armados, muitos abalados por ter também perdido colegas de trabalho. A gente vê também familiares de vítimas, familiares querendo saber respostas e muitos, inclusive, na dúvida de como é que essa situação vai acabar. Esse foi o momento em que colegas carregavam um delegado da Polícia Civil ferido. Na unidade também foi atendida uma mulher atingida por uma bala perdida dentro de uma academia de ginástica, a mais de 1 quilômetro dos tiros. Ela foi medicada e liberada. Só fiquei meio assustada com o barulho que foi muito alto e começou a queimar meu glúteo, né, que entrou no glúteo, e foi aquele susto, aquela movimentação, mas agora está bem, graças a Deus que não pegou nenhum órgão. A operação foi realizada para cumprir 100 mandados de prisão.
30 deles contra criminosos do estado do Pará, que reforçavam o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. O alvo principal era Edgar Alves de Andrade, o Doca, apontado como chefe da facção, não só na região, mas em outros bairros da cidade. Segundo a investigação, 70 bandidos fazem a segurança de Doca. Esta é uma central de monitoramento que, segundo a polícia, Doca usava para acompanhar toda a movimentação nas comunidades. Os agentes também encontraram esta mansão. No local, uma área de lazer luxuosa, com vista panorâmica e até um estúdio de gravação, decorado com painéis de cantores famosos de funk. Foi a maior operação da história das forças de segurança no estado. Uma operação que ela tem um início no cumprimento de mandados judiciais expedidos pela Justiça, uma investigação de mais de um ano e uma operação com mais de 60 dias de planejamento. Entre o material apreendido, malas e mais malas de drogas, localizadas com a ajuda de um cão farejador. Conforme você acompanhou nas imagens, cenário de guerra literalmente no Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, à tarde, a cidade entrou no estágio 2 de atenção. É o segundo nível de uma escala de 5 estágios operacionais. Significa que há riscos de ocorrências de alto impacto no Rio. Quase 50 escolas foram fechadas. O transporte público precisou mudar a rota e o trânsito parou nas principais vias. Em represália à ação da polícia, bandidos fecharam pelo menos 9 importantes vias do Rio de Janeiro, incluindo a principal delas, a Avenida Brasil. Mais de 50 ônibus foram usados como barricadas por traficantes. Estes dois bloquearam o trânsito em uma das mais movimentadas avenidas da zona norte do Rio. Veículos particulares e caminhões também foram colocados como barreiras em vias estratégicas para dificultar o acesso das forças de segurança. Na linha amarela, um engarrafamento gigantesco se formou na praça de pedágio, por onde os automóveis foram impedidos de passar. Na linha vermelha, mais tensão. Ninguém passa sentido centro. Com tantos bloqueios, 120 linhas de ônibus tiveram o itinerário desviado. Lapa também está fechando, eles estão fechando tudo. Em diversos locais da cidade, o clima era de pânico. As pessoas estão com medo, a população super assustada, a gente refém de bandido, refém do tráfico. Por conta dos confrontos e do caos no trânsito, a cidade do Rio entrou no estágio 2 de alerta em uma escala que vai até 5, o que indica a possibilidade de ocorrências de alto impacto. A orientação dada à população foi para permanecer em casa ou em locais seguros. Em Madureira, até os coletivos do Corredor Expresso, BRT, não conseguiam seguir viagem e a plataforma ficou assim, repleta de passageiros. O mesmo aconteceu com estações do metrô, lotadas de pessoas que foram liberadas mais cedo do trabalho por conta do clima de insegurança. O metrô vem muito lotado, tá um caos. A gente está desistindo indo a pé para Laranjeiras, porque não tem como a gente ir de metrô. Tá um caos no Rio de Janeiro, tem correndo para encontrar minha filha, porque diz que parou o metrô também lá, o ônibus, para poder ir para casa. 31 escolas ficaram sem aulas no Complexo de Favelas do Alemão e outras 17 no Complexo da Penha, também na Zona Norte. Você que nos acompanha aqui no SBT Brasil e o noticiário de uma forma geral sabe que nós viemos, ao longo do tempo, apresentamos tantas reportagens de que o alerta estava ligado e que mais dia ou menos dia isso poderia acontecer. E para que você tenha uma ideia, o dia de hoje foi de troca de acusações entre o governo do Rio e o governo federal. O governador Cláudio Castro disse que Brasília não deu o apoio necessário ao combate ao crime. O ministro da Justiça rebateu. O governador reconheceu que o Rio de Janeiro vive uma guerra contra o crime organizado e disse que o Estado está sozinho no combate às facções. Não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje. Cláudio Castro ainda reclamou da falta de apoio do governo federal. Por uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento, até de forças armadas. Horas depois, o ministro da Justiça rebateu. Ricardo Lewandowski disse que a responsabilidade pela segurança dos estados é dos governadores e que nenhum pedido do governador do Rio foi negado. A responsabilidade é, sim, exclusivamente dos governadores no que diz respeito
a segurança pública, a segurança dos respectivos estados. O governo federal tem atuado intensamente, seja com investimentos na área da segurança pública, com fornecimento de armas, de equipamentos, seja na parte prisional também, onde temos investido muitos milhões. Lewandowski também voltou a defender a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, enviada pelo governo ao Congresso. Nós propusemos ao Congresso Nacional uma PEC da Segurança Pública, que visa exatamente a coordenação das forças federais com as forças estaduais e também com as forças municipais. O compartilhamento de inteligência, ações coordenadas, planejadas antecipadamente, é isso que nós estamos precisando. Com o presidente Lula em voo, retornando da Malásia, o Palácio do Planalto convocou uma reunião no fim do dia para discutir a resposta da União à crise na capital fluminense. Durante a tarde, o governador do Rio ligou para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, para dizer que não teve a intenção de criticar o governo federal. Ele também admitiu que não pediu ajuda do governo Lula para esta operação. Em nota, o Ministério da Defesa disse que o governo do Rio pediu, em janeiro, o apoio de veículos blindados da Marinha após uma capitã morrer atingida por uma bala perdida. Segundo a pasta, a Advocacia Geral da União indicou, à época, que a solicitação só poderia ser atendida caso fosse decretada uma operação de garantia da lei e da ordem via decreto do presidente Lula, o que não aconteceu. 8h01, pelo horário de Brasília. Nós vamos, nesse momento, voltar ao vivo até o Rio de Janeiro para conversar com o analista de política Sidney Rezende sobre essa operação contra a maior facção criminosa do Estado. Sidney, muito boa noite, seja bem-vindo ao SBT Brasil. Esse enfrentamento que nós estamos mostrando aqui da polícia contra os criminosos, ele deveria ter sido evitado ou era realmente necessário e não tinha como ser diferente? Eu te pergunto isso até porque, na sua avaliação, todo esse saldo com 4 policiais mortos, qual é a sua opinião a respeito de tudo isso, você que vive aí no Rio de Janeiro? Sidney, conta pra gente. César, uma boa noite. O crime e os criminosos, eles devem ser combatidos em todo o território nacional e isso precisa ser feito de maneira organizada e maneira competente e planejada. Nesse caso específico, será que o resultado valeu a pena? Foram 12 policiais baleados. Você lembrou bem? 2 policiais civis, 2 policiais do BOPE. O BOPE é o agrupamento mais preparado. No Rio de Janeiro tem 400 policiais treinadíssimos e, em geral, eles vão para a operação e voltam com vida. No caso aqui, o delegado Bernardo Leal passou por uma cirurgia delicada. Portanto, o saldo é bastante grave. Não quero nem comentar os presos e os demais, mas foi uma operação de grande monta. Está sendo considerada até como a mais letal da história do Rio de Janeiro. Às 22 horas de ontem, já se sabia que haveria esta operação. Os vazamentos foram amplos nas redes sociais e isso por si só já demonstra que não era surpresa para muitos bandidos. Alguns deles, chamados e localizados como os mais perigosos do Morro do Adeus, inclusive já deixaram aquele local ontem mesmo, já entre 22 horas e a madrugada. Logo cedo, às 3 da manhã, entre 3 e 5, começaram os tiroteios. E a população viveu um outro problema. O Rio de Janeiro não tem o que poderíamos chamar aqui de controle de pânico. Muitas vezes o empregador acha que é um bom negócio já liberar mais cedo os seus funcionários para voltar para casa. Mas se todos eles são liberados ao mesmo tempo, entre 15 horas e 18 horas, acontece um caos, um nó. Foi o que ocorreu nos meios de transporte. Então a operação ela não foi planejada, não do que poderia dar certo, não foi planejada para a hipótese do que poderia dar errado. Agora, Sidney, eu disse aqui, inclusive, nós temos mostrado ao longo dos anos muitas reportagens dizendo que o cidadão carioca, quem mora, quem vive na capital fluminense, vive um clima de guerra realmente todos os dias. Agora, depois desse caos vivenciado hoje, como é que a população sai para trabalhar amanhã, por exemplo?
Ô César, é perfeitamente razoável, aconteceria com você se morasse no Rio de Janeiro, comigo ou em qualquer lugar que vivesse essa situação, a incerteza para o dia de amanhã. Algumas providências já foram tomadas. Por exemplo, universidades como a PUC, uma das mais conhecidas e renomadas no bairro da Gávea, que não é área de conflito, já suspendeu as aulas presenciais. Amanhã vai permitir apenas pela via remota. O mesmo algumas escolas também nas chamadas áreas de risco, que você não tem condições de transitar ali com tranquilidade. Então fica aquela dúvida, se as crianças não vão, por exemplo, estudar, elas ficarão onde? Provavelmente nas suas casas ou na casa de parentes. Mas os adultos precisam trabalhar. É possível que muitos deles, com medo, nem saiam de casa, vão avisar o empregador. O prejuízo é muito grande. Além da imagem, da insegurança, do ir e vir. O que eu acho importante, César, é nós termos a tranquilidade, retomar o equilíbrio. Essa briga política, ela acaba não ajudando o cidadão, porque na ponta mesmo, no final, quem sofre, e nós mostramos isso durante todo dia aqui no SBT, é o cidadão que precisa se intercomunicar nos bairros, utilizando o meio de transporte, trabalhar, estudar. Então amanhã vai ser um dia de insegurança e incerteza, mas nem por isso nós podemos antecipadamente apoiar ou antecipar que vai ser um caos. Será um dia de tensão, mas o povo é bravo, o povo é guerreiro, o povo é trabalhador, então eu tenho a impressão que boa parte da sociedade vai tentar dar uma normalidade. Foi o que o prefeito Eduardo Paes hoje tentou fazer isso no fim da tarde, né? A sociedade não pode ficar reféns de bandidos, né, César? Ela precisa retomar as suas atividades com o mínimo de segurança e tranquilidade, mas com planejamento, inteligência, competência e do jeito que as coisas estão indo, elas não estão indo por um bom caminho. E a grande verdade é que muitas vezes, mesmo dentro de casa, nenhum de nós está seguro. Essa é que é a grande verdade. Sidney, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco hoje. Eu espero contar com você em outras oportunidades aqui no SBT Brasil. Uma ótima noite a você e a todo o povo do Rio de Janeiro que está sofrendo como nunca. Aliás, essa operação no Rio ganhou destaque em jornais do mundo inteiro. A cidade está em guerra. Este foi o título da reportagem do britânico The Guardian, que afirmou também que facções criminosas ganharam ainda mais controle nas comunidades cariocas nas últimas 4 décadas. A mega operação no Rio de Janeiro ganhou destaque no site da rádio francesa RFI e no Clarim da Argentina, onde foi manchete. O jornal classificou a ação policial como um dos maiores golpes contra o Comando Vermelho e chamou a facção de sangrenta. A agência de notícias Associated Press dos Estados Unidos disse que a operação atinge membros do baixo escalão do grupo criminoso, que rapidamente são substituídos. Já a Reuters destacou que a onda de violência surge dias antes de o Rio de Janeiro sediar eventos paralelos da COP30. O governo federal decidiu enviar uma comitiva ao Rio de Janeiro para acompanhar de perto a crise na segurança pública do estado. Nós vamos até Brasília conversar com a repórter Ariane Bittencourt, que traz todas as informações ao vivo para a gente. Quando é que essa comitiva chega ao Rio de Janeiro? Ariane, boa noite para você. Oi, César. Boa noite a você também, a todos que estão nos acompanhando. Essa comitiva deve chegar ao Rio de Janeiro amanhã para uma reunião presencial com o governador do estado, Cláudio Castro. A decisão de enviar esse grupo do governo federal foi tomada hoje, durante uma reunião aqui no Palácio do Planalto, que foi convocada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e que teve a participação dos ministros da Casa Civil, da Secretaria de Relações Institucionais e também da comunicação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que participa de agenda no Ceará, não esteve presente no encontro aqui no Palácio do Planalto, mas é ele quem deve comandar, encabeçar, portanto, essa comitiva que vai participar de uma espécie de gabinete de crise lá no Rio de Janeiro. Lembrando que o presidente Lula chega daqui a pouco, em menos de 10 minutos, a Brasília. Ele que esteve nas últimas horas em voo da Malásia aqui para o Brasil e quando desembarcar, certamente vai conversar com seus ministros mais próximos para ficar a par de toda essa situação. César. Obrigado pelas informações, Ariane. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Olha, o caos no Rio de Janeiro repercutiu em Brasília e elevou, sem dúvida, a temperatura no Congresso Nacional. O tema da segurança pública foi o centro de discussões acaloradas entre governistas
e a oposição. A operação no Rio mobilizou os parlamentares em Brasília. O presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, defendeu uma maior destinação de recursos por parte do governo federal aos estados. E em conversa com a analista política do SBT News, Basília Rodrigues, não poupou críticas ao governo Lula. O governador Cláudio Castro disse que investe em torno de 80 bilhões de reais em segurança e o governo federal em torno de 800 milhões no Rio de Janeiro. Então você está vendo aí a diferença. O governo federal tem sido muito omisso, né? Principalmente no que diz respeito a recursos. Em resposta aos acontecimentos desta terça no Rio, o PSOL articula uma reunião com o presidente do STF, ministro Edson Fachin. O ministro foi o relator da chamada ADPF das favelas, ação que discutiu a letalidade de operações policiais em comunidades cariocas. Nós já estamos tentando uma reunião com a STF, com o ministro Ricardo Lewandowski. Estou preparando com a deputada Renata Souza, lá do Rio de Janeiro, uma denúncia ao Comitê Interamericano de Direitos Humanos. O que está acontecendo no Rio hoje é bizarro, é política de massacre, é o Estado assumindo o papel de reprodutor da violência e do caos. Segundo a liderança do PSOL na Câmara, o presidente Hugo Motta se comprometeu a criar uma comissão externa para acompanhar os desdobramentos da operação e fiscalizar a atuação da polícia no Rio de Janeiro. Os deputados pretendem já na próxima quinta se reunir com o secretário de Segurança Pública do Rio e com o governador do estado. Mais cedo, durante a sessão na Comissão de Segurança Pública da Câmara, enquanto o colegiado discutia o avanço do crime organizado, um bate-boca acalorado foi protagonizado pela deputada Thalíria Petroni, o presidente do colegiado, deputado delegado Paulo Bilinski e outros parlamentares da oposição. Tudo começou quando Bilinski encerrou a sessão sem conceder a palavra à deputada que defendia as ações de Lula na segurança do Rio. O meu presidente faltou 40, 50 agentes. A gente está fazendo policiamento rodoviário. Mentira! Foi revogado 11 vezes. A pedido desse governador está comprometendo o tráfico. Amigo do Maduro. Miliciano! Vai pra Venezuela! Vai pra Caracas! Seu moleque! Identificaram minha palavra! Seus moleques, me respeitem! Antes da confusão, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, defendeu a análise do projeto enviado pelo Ministério da Justiça à Casa Civil, que prevê o endurecimento de penas para líderes de facções do crime organizado. A gente não pode classificar como uma simples organização criminosa quando se tem drones sobrevoando forças policiais, lançando granadas sobre a tropa. Para mim está mais do que claro que são verdadeiras organizações terroristas. 20 horas mais 28 minutos pelo horário de Brasília. O SBT Brasil está de volta trazendo sempre a melhor informação para você. Nós vamos falar agora mais uma vez sobre a operação contra a maior facção criminosa do Rio de Janeiro, que terminou com 64 mortos e 81 presos. Eu vou conversar agora ao vivo com o ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Ubiratã Ângelo. Muito boa noite, coronel. Por favor, seja muito bem-vindo ao SBT Brasil. Na sua opinião, o que contribuiu para que essa ação fosse tão letal como nós acompanhamos no dia de hoje? Boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui no SBT. Bom, o que contribuiu para que essa ação fosse tão letal? Primeiro, obviamente, foi a resistência do grupo criminoso que lá está localizado. Por que o grupo criminoso resiste? Porque ele está em território que pertence a ele, não pertence mais ao Estado. Basta você ver as barricadas, como eles dominam, o domínio da situação, porque eles têm um equipamento bélico de primeira qualidade. Basta você ver o uso de drones com bombas, etc. A munição e arma de guerra, né? E outra coisa, um sentimento de pertencimento à facção, que faz com que você não se importe com a sua vida. Você enfrenta porque morrer na luta é glória. Isso é uma das coisas que mais me preocupa hoje no Rio de Janeiro. Porque essas facções estão trazendo jovens, e você pode perceber,
Eu não sei quem morreu, mas a faixa etária vai estar entre os 15 e os 29 anos, em sua maioria, porque é o perfil do jovem que morre nesses espaços, nos confrontos entre facções contra facções, entre facções e milícia, que também é uma outra facção, e facção e polícia. Então, esse é o pessoal que morre. Então, isso faz com que essa situação seja altamente letal. Outro ponto fundamental é que a polícia do Rio de Janeiro, ela não recua. Ela entra em qualquer espaço. E desafiada é pior ainda. Eles vão avançando. Quando você tem, hoje, um equipamento com blindagem, um armamento dessa natureza, a polícia avança. Avança com o seguinte sentido. Em qualquer lugar do mundo, você vai ter o mesmo lema para a organização policial: servir e proteger. Há poucos minutos eu assisti uma entrevista do secretário de Polícia Militar e ele termina a fala dele falando: a Polícia Militar está aí para servir e proteger. Quando você participa de uma operação que tem esse índice de letalidade e de vitimização de policial, eu pergunto: servir e proteger a quem? Essa é a característica. Porque o que falta hoje no Rio de Janeiro, o que falta há muito tempo no Rio de Janeiro, é uma disposição do componente político, e não é só do Estado, aí sim da União, dos componentes políticos, para resolver o problema dessa comunidade que vive nesse espaço. O problema aí não foi efetuar o mandado de prisão, é em que terreno esse mandado de prisão vai ser efetuado. Sem mandado de prisão a serem executados no mesmo lugar, no mesmo dia, você tem a expectativa de que possa ter alguma resistência. Quando desses 100, você tem 32 líderes do Comando Vermelho no norte do país, na área onde o Comando Vermelho se associa ao PCC e se associa às facções internacionais da América do Sul e da América Central, você começa a falar o seguinte: o que eles estão fazendo aqui e qual vai ser a reação? Se eles estão aqui, não é à toa. Não adianta pensar que eles estão aqui só fugindo de A, B ou C. Eles estão aqui por causa dos negócios internacionais que envolvem essa facção. Então, eles têm muito a perder com a perda do território. Então, a resistência combinada com a insistência policial e com a ausência de uma polícia que cuide daquela população que mora naqueles espaços, faz com que você tenha esse índice de letalidade. Essa foi a mais letal, mas quando você pega operações anteriores, inclusive no período do meu comando, por isso que não vem nenhuma crítica ao comandante-geral, não, especificamente, mas sim à política de segurança. Quando você pega operações anteriores, que você tem um número menor de mortalidade, mas você também tem um potencial menos letal do armamento. Não existia drone. Passa a ter drone, você tem outra característica. A capacidade de comunicação entre eles, ou seja, o disparo não é feito a 5, 10 metros, época que eu entrei para a polícia. O disparo é feito a centenas de metros, 100, 200, 500 metros, e você consegue atingir um alvo. Você tem atiradores de precisão em ambos os lados, do lado policial e do lado criminoso, treinados, prontos para matar. Então, você vai ter uma operação cada vez mais letal. Enquanto a única ferramenta para tentar recuperar esses espaços, territórios, hoje, de microsoberania sob poder do tráfico e ou milícia, mas no caso ali tráfico, for a polícia entrando desta maneira, nós vamos ter um índice alto de letalidade. Se tivermos uma outra operação nesse mesmo local, vamos ter um índice grande também, porque a facção vai resistir. Aí vem um detalhe. Quando você pega o que resultou dessa operação, né, o número de prisão, número de armas apreendidas, material bélico, número de pessoas mortas do lado dos criminosos, do lado criminoso, isso suspeito, pelo menos, de crime, você vai computar essa operação como o quê? Exitosa? Se pensar em servir e proteger, ela falhou. Se pensar em programa de quantificação da operatividade da polícia para você poder utilizar como plataforma política, sucesso. Agora, pensa na comunidade que mora ali, que já tem, por essas facções que dominam, todos os seus direitos sociais, políticos também, sociais, políticos, direitos de saúde violados, hoje tiveram mais ainda, porque as escolas não funcionaram. E quando uma escola não funciona nessa comunidade, as mães têm que ficar em casa.
ou tem que voltar ao trabalho, ou deixar a criança no meio do tiroteio. E as mães, às vezes, trabalham longe e não conseguiam voltar, porque aí vem o poder da facção que resiste. Ela fez com que a cidade ficasse de joelhos, e eles se espalharam pela cidade. Então, essa letalidade só não foi maior porque nos outros espaços, eles só fecharam os espaços urbanos. E fica aquela pergunta que eu fiz anteriormente aqui, Coronel, como será o dia de amanhã de quem vive, de quem mora no Rio de Janeiro? Muitíssimo obrigado pela sua participação. Nós conversamos com o Coronel Biratã, ex-chefe-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, e nada melhor do que a voz da experiência, ele que já esteve lá, não é? Falando do que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. E é para a capital fluminense que nós vamos voltar agora com o repórter Elias Arruda. Ele está no Hospital Getúlio Vargas, para onde estão sendo levados os feridos. Elias, mais uma vez, boa noite a você. A pergunta que fica é, os confrontos continuam? Você disse na sua entrada anterior que você ainda ouvia tiros por aí. César, mais uma vez uma boa noite para você. Olha, acabamos de ouvir tiros agora há pouco. Inclusive, uma viatura do BOPE que estava aqui precisou sair para dar suporte a uma outra equipe que está em campo. E, inclusive, por falar em equipe em campo, olha só, o pessoal do hospital está aqui trabalhando o tempo todo, desde o início da manhã, quando esses confrontos começaram, né? A equipe tem atuado aqui de forma incessante, sem parar. A gente percebe agora que vários carros da polícia também estão posicionados aqui, tanto Polícia Civil como também Polícia Militar. Lá no alto do morro, César, onde a gente está indo agora caminhando, é que os disparos vieram. Ou seja, todo mundo que estava aqui, tanto profissionais da saúde, como policiais, quanto a imprensa, corriam riscos. Só que todos estão preparados, exatamente porque o caos está instalado aqui no Rio de Janeiro neste dia, né? Aqui estão os familiares das vítimas no núcleo de acolhimento à família, buscando informações, conversando também com assistentes sociais. Enfim, os disparos continuam, os tiros ainda não pararam e agora, claro, o que espera, né? O que se espera dessa situação é um pouco mais de tranquilidade durante a madrugada, o que parece que não vai acontecer. Por isso que a equipe do hospital continua aqui preparada para receber quem é que chegue, né, aqui agora, independente da situação e da circunstância. César. Obrigado pelas informações, Elias. Permaneça, por favor, ainda de plantão, para que a gente possa tentar, mais uma vez, contactar você, se assim for necessário. Eu vou conversar agora ao vivo com o Rodrigo Pimentel, que é ex-capitão do BOPE, o Batalhão de Operações Especiais da PM do Rio. Rodrigo, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua participação, seja bem-vindo aqui ao SBT Brasil. E a pergunta que eu faço para você é a mesma que eu fiz anteriormente ao coronel, melhor dizendo, Biratã. Como é que o senhor avalia toda essa operação de hoje? Boa noite. Obrigado pelo convite, viu, César? Hoje eu perdi amigos lá nessa operação, estou ainda transtornado. Não é uma operação policial, é uma operação de guerra. O Rio de Janeiro não vive mais aquele confronto polícia e bandido. É realmente algo parecido com uma guerra civil. A gente chama tecnicamente de conflito armado não internacional. São forças regulares de bandidos dominando territórios, né, enfrentando o governo estadual ou então o governo federal por décadas. Então não é mais uma situação que a polícia possa resolver. Realmente isso passou da capacidade da polícia, mesmo do BOPE, do Batalhão de Choque. Então, mesmo com o efetivo de 2.500 policiais utilizados, a polícia foi recebida a bala, inclusive com tecnologia de drones lançando bombas nos policiais. É algo muito dramático. E eu concordo aí, César Filho, com o governador do estado. Sem o apoio federal, o Rio de Janeiro ele não vai conseguir resolver esse problema não, viu? Agora, o senhor, como ex-capitão do BOPE, levando em conta que 2 integrantes do batalhão morreram, o senhor teria feito algo diferente nessa situação? É difícil analisar assim, César, né? Mas... É difícil análise, viu? O que eu tenho certeza é que essa operação teve muito dado de inteligência. Durante 10 meses, a Polícia Civil buscou informações com fotos dos paióis, com foto dos bandidos, com a localização da casa dos bandidos. Muita gente diz o seguinte, se teve morte é porque não teve inteligência na operação. Isso não é verdade, César. A operação tem muito detalhe, muita informação. A polícia conhecia as rotas de fuga, conhecia a localização dos principais paióis, tinha foto dos bandidos, tinha mandado de busca e apreensão para residências, tinha mandado de prisão para vários dos bandidos, que inclusive foram presos. Com tudo isso, esses bandidos possuem escoltas de 20, 30 marginais, né? Eles estão escondidos em bunkers e eles vão enfrentar a polícia.
A Polícia Militar não dispõe, César, daquele blindado de lagarta, que é o tanque de guerra, né? Que a gente chama de tanque de guerra, mas na verdade é uma viatura blindada. O que a Polícia Militar tem é um blindado sobre roda, que é o caveirão. Esse blindado sobre roda não consegue passar nas barricadas. Então os policiais devem desembarcar. E quando eles desembarcam, eles são atingidos, né? Inclusive por bandidos utilizando armas de precisão, com luneta. Então o governo federal, o que eu sei até o momento, ele se nega a emprestar esses blindados, né? Alegando algum tipo de problema. Mas lembrando, César, que há alguns anos a presidente Dilma Rousseff emprestou esses blindados para a Polícia Militar, para o governador Sérgio Cabral, né? Então, lá atrás, com a presidente Dilma Rousseff e com o governador Sérgio Cabral, o tratamento foi outro. Eu prestei atenção também, César, na declaração do ministro Lewandowski, uma coletiva de imprensa que ele deu hoje, e eu lamento muito que ele tenha se equivocado. Ele diz, o ministro Lewandowski, que é responsabilidade do governo estadual. E o Lewandowski não leu a Constituição Federal. O artigo 144, ele deixa muito claro que a segurança pública é responsabilidade de todos. Então, na coletiva, lamentavelmente, nenhum jornalista também conhecia a Constituição Federal e ninguém levantou a mão e questionou o ministro Lewandowski, tá? É uma covardia, é uma falta de conhecimento, o ministro da Justiça achar que o Rio de Janeiro vai enfrentar isso sozinho. Não existe mais capacidade para a polícia nenhuma do mundo enfrentar a realidade de guerra civil do Rio de Janeiro. Até porque a insegurança está presente praticamente em todas as regiões, em todos os estados brasileiros. Nós conversamos com Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE. Muitíssimo obrigado, viu? Uma ótima noite para você, obrigado pela sua participação. E é sempre muito bom a gente conversar com pessoas experientes como ele, como o Coronel Biratã, que trazem aqui, não é, situações do que está vivendo o Rio de Janeiro hoje. E em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o projeto em que torna em hediondo o crime de adulteração de bebidas. Nós vamos falar ao vivo com a Paula Cuenca, não é? Paula, esse projeto, ele segue agora para o Senado. Quais são os próximos passos? Conta tudo para a gente, por favor. Uma boa noite para você. É isso mesmo, César. Boa noite para você, para quem está nos acompanhando. Inclusive, se os senadores não fizerem alterações no texto, ele já vai seguindo, se for aprovado, para a sanção do presidente Lula. Pelo que ficou aprovado no projeto, então, é tornado como crime hediondo a adulteração de bebidas e alimentos. Por isso, tem um rigor maior pela lei, justamente por ser hediondo, e cabe aqui o destaque de que, se essa adulteração resultar em uma lesão corporal ou morte, a pena pode chegar até 15 anos de prisão. Também fica criado um novo crime, o de possuir objetos, artefatos e embalagens para essa falsificação de bebidas e alimentos, com pena variando de 4 a 8 anos de prisão. Só que, olha, agora há pouco também os deputados aprovaram aquele projeto que trata da gratuidade do volume de bagagem de mão carregado ali na cabine pelos passageiros. Inclusive, um projeto que foi turbinado por 3 emendas. Uma que retomou aquela gratuidade de pelo menos uma mala de até 23 quilos despachada em voos nacionais e internacionais, outra que inclusive garante a gratuidade para marcar assentos padrões nos voos nacionais e internacionais, e uma terceira que trata de, se você comprou a passagem de ida e volta, mas por algum motivo perdeu a ida, aquela volta deve seguir valendo, a não ser que seja feito um comunicado para a companhia aérea. Esse texto agora também segue para análise no Senado Federal. César. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília, da nossa capital federal. Não sei o que o telespectador do SBT Brasil, o que você, minha querida amiga, pensa a respeito. Já disse aqui, volto a repetir. Eu sou favorável a penas severas em qualquer que seja a criminalidade. Em todas elas, incluindo também os nossos nobres políticos. A CPI, criada na Câmara Municipal de São Paulo, que investiga a comercialização de bebidas adulteradas, ouviu hoje o delegado-geral da Polícia Civil e o secretário municipal da Segurança Urbana. O repórter Vinícius Rangel acompanhou tudo e conta agora tudo pra gente, não é isso, Vinícius? Boa noite para você.
Ei, César, boa noite para você e também para quem está com a gente aqui no SBT Brasil. Olha, os depoimentos duraram até rápido demais, viu? Pouco menos de 1 hora. O primeiro a falar foi o delegado-geral da Polícia Civil daqui de São Paulo, Arthur Dian. Ele disse que existe uma rede criminosa isolada responsável pela adulteração de bebidas, diferente da atuação de facções criminosas. Já o secretário municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando, disse ser necessária a liberação da compra direta de fabricantes de bebidas sem intermediários. Até agora, 66 pessoas já foram presas por envolvimento na produção e vendas de bebidas adulteradas aqui em São Paulo. Os 7 vereadores que compõem a comissão votaram também por requerimentos como a solicitação de informações às secretarias municipal e estadual da saúde daqui de São Paulo, além de pastas das subprefeituras. Quem também pode ser convocado a qualquer momento, já nos próximos dias, é o secretário estadual de Segurança Pública daqui de São Paulo, Guilherme Derrite, e também o diretor executivo do Procon de São Paulo. A gente aguarda os desdobramentos dessa CPI, César. Obrigado pelas informações, Vinícius. Uma ótima noite a você, quando são 20 horas mais 45 minutos, pelo horário de Brasília. Quero chamar a sua atenção para essa reportagem que nós vamos apresentar agora, porque dobraram os casos em que a Guarda Municipal ajudou a manter o agressor longe da mulher vítima de violência doméstica. Mas o número de equipes especializadas no atendimento às violações e medidas protetivas ainda é insuficiente para conter os índices crescentes de feminicídio no Brasil. Acompanhe. Nós estamos com a vítima de violência doméstica e acionou o botão SOS Patrulha Mulher. Em poucos minutos, a Patrulha Maria da Penha chega. Mais do que proteção, a rotina inclui o acolhimento. Ele apareceu na minha frente com os olhos regalados, transtornado, né, com uma garrafa quebrada, olhando fixamente no meu olho e falando assim: eu vim na maldade, né, hoje eu vim para te matar. Socorrida por um casal de vizinhos, levou 38 pontos pelo corpo. Ela conseguiu a medida protetiva que o agressor não respeitou. Na segunda tentativa, a Guarda Municipal entrou em ação. Pegaram ele menos de 50 metros, né? Ele já estava com faca, né? E tudo para supostamente terminar o serviço, né? Desde o dia que aconteceu, elas vêm me acompanhando semanalmente. Cada prisão que a gente faz é uma vida que a gente salva. O monitoramento das medidas protetivas pelas guardas municipais mais do que dobrou nos últimos 4 anos, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Passou de 29 mil para 68 mil. O número de mulheres atendidas triplicou. Então é o guarda civil de confiança dessa mulher, que vai fazer a ronda quase que diária, que vai tocar campainha, que vai perguntar para a mulher se está tudo em ordem, se o ex-agressor não está ali nas imediações, não tem incomodado. Isso dá muita segurança para a mulher continuar a sua vida. Apesar do esforço para conter a violência, quase 1.500 mulheres foram assassinadas no país só no ano passado, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A iniciativa de envolver as guardas municipais no enfrentamento a esse tipo de crime tem dado resultado de acordo com o levantamento. Mas as unidades de atendimento às vítimas existem em menos da metade dos municípios brasileiros. No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os índices ficaram bem abaixo de 50%. No Norte e Nordeste, a situação é ainda pior. Menos de 20% das cidades contam com o serviço. Desde março do ano passado, mulheres vítimas de violência que moram em Campinas, no interior de São Paulo, podem pedir socorro por meio de um aplicativo no celular. Elas acionam um botão e o aviso chega na mesma hora à central de comunicação da Guarda Municipal da cidade. É importante que uma mulher em situação de violência entenda que ela tem que buscar ajuda. Ela precisa de ajuda para sair do ciclo de violência. Isso é fundamental. Ela não pode se amedrontar. Foi o que essa vítima fez. Depois de 7 anos sob ameaças e agressões, hoje ela reconhece que a vida sem violência é muito melhor. Eu me vejo no Fênix.
Hoje eu me vejo que eu renasci, que eu tive uma outra oportunidade e a minha vida mudou, uma outra pessoa. Atenção, notícia que acaba de chegar. O Senado americano aprovou há pouco um projeto de lei para cancelar as tarifas impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros. Quem vai explicar tudo para a gente ao vivo é a nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos. Dona Patrícia, muito boa noite. Conte-me tudo, não me esconda nada. Esse cancelamento já está valendo ou ainda não? Oi, César. Ótima noite para você. Conto sempre, você sabe disso. Ainda não está valendo, César, e eu explico por quê. Porque foi aprovado no Senado, mas aqui é diferente. Primeiro é lá, depois na Câmara dos Representantes e ainda falta essa votação na Câmara, que equivale à nossa Câmara dos Deputados, que aqui tem maioria republicana, partido de Donald Trump. Mas foi um sinal, a votação acabou há pouco, César. Foram 52 votos a favor e 48 votos contra a proposta. E a maioria só venceu porque 5 senadores republicanos do partido de Donald Trump votaram a favor dessa proposta que determina o cancelamento das tarifas cobradas sobre os produtos brasileiros. A proposta afirma que não há emergência econômica nos Estados Unidos, portanto, não há, segundo o texto, a necessidade de se cobrar 40% em cima dos produtos brasileiros, além dos 10% que foram definidos em abril. Como eu disse, César, agora precisamos esperar a votação na Câmara dos Deputados, dos representantes daqui. Não há um prazo para que isso aconteça, mas foi um sinal e é também preciso pontuar, César, que há uma pressão de parte do empresariado norte-americano para que aconteça esse cancelamento agora. A gente tem que esperar. O SBT Brasil está de volta ao vivo, direto do Rio de Janeiro, com o repórter Léo Santana, que vai atualizar a situação de momento por lá. Ô, Léo, o governo do Rio pediu transferência de chefes do Comando Vermelho para presídios federais. É isso mesmo? Conta pra gente. Boa noite mais uma vez. Exatamente, César. Boa noite novamente a você e a todos que nos acompanham. Foi aqui do Palácio Guanabara que o governador Cláudio Castro pediu a transferência de 10 presos que estão em penitenciárias aqui do Rio para presídios federais de segurança máxima fora do estado. O governo federal já sinalizou que vai atender esse pedido. Essa informação foi confirmada pela nossa colega de Brasília, Aneli Castro. Como você falou, são lideranças do Comando Vermelho que teriam orquestrado a reação violenta a essa mega operação policial de hoje. Outra informação que a gente acabou de receber é que uma das principais empresas de ônibus que fazem a ligação aqui da capital fluminense para as cidades da região metropolitana decidiu suspender os serviços por tempo indeterminado. Além disso, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil emitiu um alerta para cidadãos americanos. A mensagem pede para que essas pessoas se desloquem com cuidado e evitem áreas conflagradas aqui na cidade. César. Obrigado pelas informações, Léo. A gente espera que tudo possa realmente voltar à normalidade aí no Rio de Janeiro. Obrigado mesmo. O furacão Melissa já deixou ao menos 10 mortes durante a passagem pelo Caribe. Hoje o fenômeno tocou o solo da Jamaica com ventos de quase 300 quilômetros por hora. É o segundo mais forte que se tem registro na história do Oceano Atlântico. A gente preparou aqui um infográfico que mostra o potencial de destruição de acordo com a classificação dos furacões. Veja, o fenômeno entra na categoria 1 quando os ventos atingem até 153 quilômetros por hora. Nesse estágio, os danos são considerados leves, com pequenos estragos em telhados e galhos arrancados. Já na categoria 2, que vai até 177 quilômetros por hora, o risco passa a ser considerado médio e a probabilidade de danos aumenta. Aqui, casas já são destelhadas. Agora, o perigo maior está a partir da categoria 3, quando o vento pode passar de 200 km por hora, quando árvores e postes de energia são arrancados do chão. Já na categoria 4, o furacão já é considerado catastrófico. O vento de até 251 km por hora pode arrancar, inclusive, paredes. Agora, a mais violenta é a categoria 5. Aqui, casas inteiras são destruídas e cidades podem se tornar inabitáveis. E é exatamente nesse estágio que o furacão Melissa chegou à Jamaica. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Melissa chegou ao território jamaicano às 2 da tarde
pelo horário de Brasília, com ventos de 295 quilômetros por hora. De acordo com as autoridades locais, foram instalados mais de 800 abrigos, mas o cenário no sul e no centro do país já é de destruição total. Pelo menos 1/3 dos jamaicanos estão sem energia elétrica. O furacão já deixou a Jamaica e perdeu um pouco da força depois de tocar o solo. Ainda assim, permanece com potencial catastrófico na categoria 4, enquanto avança em direção a Cuba. Especialistas já classificam o Melissa como a tempestade do século. Ele é o segundo fenômeno mais violento da história do Atlântico e o mais intenso dos últimos 45 anos. Fica atrás apenas do furacão Allen, que atingiu ventos de 305 km por hora em 1980. Meteorologistas afirmam que, por causa do aumento da temperatura dos oceanos, os furacões tendem a ser mais comuns e violentos a cada ano. E você aí de casa pode conferir uma reportagem que fala sobre o potencial de destruição do furacão Melissa no portal SBT News. É só apontar o seu celular para o QR Code que aparece agora na sua tela. De volta ao Brasil, nós vamos conversar com a Basília Rodrigues, que ela chega com uma apuração direto de Brasília sobre a operação que está acontecendo no Rio de Janeiro. Basília, me parece que teve uma ligação do presidente Lula, que está retornando ao Brasil, não é? Está em pleno voo com o governador do Rio. Como é que foi isso? Conta tudo pra gente. Uma boa noite para você. Olá, César. Informação em primeira mão aqui no SBT Brasil. Olha, o presidente Lula acabou de chegar ao Brasil da viagem que fez à Malásia. A primeira ação foi ligar para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. De acordo com relatos, foi uma conversa rápida. Lula queria ter um panorama geral da situação e colocou o governo federal à disposição do governo fluminense. Reafirmou que a União está, sim, à disposição do Rio de Janeiro. O governo, ao longo do dia, ficou muito irritado com a informação de que havia negado o envio de blindados das Forças Armadas para o Rio de Janeiro. A questão é mais jurídica e não política. A Advocacia Geral da União, em parecer técnico, informou ao Rio de Janeiro que, para ter acesso a essas armas, a esses instrumentos federais, precisava declarar garantia da lei e da ordem, a chamada GLO, o que não aconteceu por parte do governador Cláudio Castro, que ao longo do dia foi muito criticado por aliados, por integrantes do governo federal. Mais uma informação, César, é que além de ligar diretamente para o governador do Rio de Janeiro e querer saber quais são as situações neste momento no Rio e também as queixas de Cláudio Castro sobre o apoio da União, Lula também informou que haverá uma reunião amanhã com ministros de governo, da qual deverão participar representantes da Justiça, da Defesa, da própria AGU, para dar informações sobre o que mais o governo federal pode fazer para dar assistência ao Rio de Janeiro. César? Obrigado pelas informações, Basília. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília. Nós precisamos com urgência dessa união. Não apenas da união, não é federal, mas de uma união entre o governo federal e governos estaduais. Não apenas o Rio de Janeiro, mas muitos estados brasileiros estão tomados pelo crime organizado. Essa é que é a grande verdade. Estados Unidos e Japão assinaram um acordo sobre as chamadas terras raras. A exploração dos minerais tem sido parte das negociações do governo norte-americano para reduzir o tarifaço, inclusive com o Brasil. Encontros com a realeza, muitos elogios e a promessa de indicação ao Prêmio Nobel da Paz. É o jeito japonês de adular o homem em posse de uma das canetas mais poderosas do mundo. Pelo menos no discurso funcionou. Trump afirmou que os dois países são aliados ao mais alto nível. Mas, amigos, negócios à parte. O Japão não escapou das tarifas impostas a boa parte do mundo. Os japoneses fizeram promessas de investimento nos Estados Unidos e de compra de produtos do país, como soja e armas. Trump garantiu à primeira-ministra que ninguém fabrica armamentos melhor que os norte-americanos. Os dois
visitaram uma base naval dos Estados Unidos em Yokosuka, a 60 quilômetros de Tóquio. Trump afirmou a 6 mil militares que, se os norte-americanos entrassem numa guerra agora, aniquilariam os países que os desafiassem. Os dois países assinaram ainda um acordo para a exploração de terras raras, assunto que também está na pauta de conversas com o Brasil. A China tem a maior reserva do mundo, mas limitou a venda para outros países, o que preocupa os norte-americanos, cuja indústria depende do que é fornecido pelos chineses. Foi o que motivou Donald Trump a ameaçar taxar os produtos da China em 100%. É em meio a essa tensão que os presidentes da China e dos Estados Unidos vão se reunir na quinta-feira. Os preparativos começaram, inclusive, entre equipes dos dois países aqui na Malásia. Donald Trump e Xi Jinping estarão na Coreia do Sul para o encontro do Grupo de Cooperação Ásia-Pacífico. É uma conversa muito esperada, porque o resultado da reunião entre os chefes das duas maiores economias do planeta poderá influenciar a saúde financeira de dezenas de países, inclusive a do Brasil. Um dos objetivos de Donald Trump é fazer com que a China volte a comprar soja dos Estados Unidos, algo que eles deixaram de fazer por conta da crise entre os dois países. O Brasil foi o principal beneficiado, porque passou a vender muito mais para o mercado chinês. A conversa entre Xi Jinping e Donald Trump poderá, direta e indiretamente, afetar também as negociações entre Brasil e Estados Unidos. Tanto chineses quanto norte-americanos disputam o posto de principal parceiro comercial e político da maior economia da América Latina. Hora de falar da COP30 na Amazônia. No segundo episódio da série especial, o repórter Marcos Uchoa mostra como a destruição da floresta pode prejudicar o agronegócio brasileiro, encarecer os alimentos e até derrubar o PIB do país. O pão nosso de cada dia. Todo mundo precisa, mas quer mais do que apenas isso. Comida é muito mais do que alimento. As imagens desses campos quase infinitos, dessas máquinas que parecem ter vindo do espaço, dessas toneladas de grãos que são exportadas, podem parecer distantes da nossa mesa. Mas a soja alimenta o gado e ambos viraram um negócio da China. 60% da carne que a gente exporta vai para a China, mais da metade da soja que a gente exporta vai para a China. Então, a segurança alimentar chinesa, em alguma dimensão, está ligada ao Brasil. E como 90% da nossa lavoura não é irrigada e depende de ciclo natural de chuva, em última instância, a segurança alimentar da China depende da Amazônia. Nesses 35 anos que eu acompanho a Amazônia, eu vi 3 vezes seca. E nunca com a intensidade que nós vimos nos últimos 2 anos. Deixa eu dar um exemplo concreto. Nós somos um grande produtor de soja, de milho, de grãos, de carne, etc. Cada grau acima de temperatura, a soja perde 6% de produtividade, o milho perde 8% de produtividade. Isso é emprego, isso é PIB, isso é exportação. Isso é dinheiro, muito dinheiro. Nossos pais diziam, você pensa que dinheiro nasce em árvore? A resposta correta poderia ser não exatamente, mas quase. Porque a floresta amazônica é fundamental para regular o regime de chuvas de todo o país. Mexeu com ela, deu ruim. Sem chuva, o agronegócio vai para o ralo. No interior do Pará, um filho de um japonês que migrou para o Brasil na década de 50 mostra um museuzinho que conta a história dessa comunidade que veio plantar uma nova vida no que era para eles o outro lado, quase um fim do mundo. Perderam tudo. Até que o pai dele, observando a vida dos nativos, enxergou que devia ter sido óbvio. Na Amazônia, a vida é muito mais fácil com a floresta do que contra ela. A gente vai plantando coisas que a gente pode explorar comercialmente, né? Tem andiroba, tem açaí, tem rambutã, tem mangostim. Essa biodiversidade é que é a alma da coisa. Ele sempre falava, observe a natureza e aprenda com ela. Nunca faça nada contra a natureza. Procure sempre, busque sempre imitá-la que você vai sofrer menos.
O agronegócio do Brasil viveu por muito tempo uma situação assim de time que está ganhando não se mexe. A combinação original que gerou uma mesa farta foi muita terra, muito sol, muita chuva, mas uma mesa não tem 3 pernas, tem 4. A quarta era exatamente as florestas que regulavam o clima. Com o desmatamento, esse time fica desfalcado e rende muito menos. A Associação Nacional de Exportadores de Cereais ligou o alerta. A gente teve uma quebra de safra muito importante no Rio Grande do Sul, no Paraná, nos estados da região sul. Ao mesmo tempo que a gente teve uma queimada muito intensa no Cerrado, e isso também atrapalhou. Então, nitidamente, a gente está vivendo as mudanças climáticas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul foi mais do que uma lição. E a gente percebeu que nem todos, infelizmente, mas uma parcela bastante relevante entendeu que sim, as mudanças climáticas estão aí sim. Essas não são imagens do ano passado, são desse ano. Como não atingiu Porto Alegre, nem foi tão ruim como a enchente do ano passado, teve menos repercussão. Mas imagine sofrer isso 2 anos seguidos. Consegue imaginar e dimensionar um mar de 5 quilômetros de água que sai do seu leito e está lá atingindo uns silos cheio de grãos, que fica mofo, que fica podre, que tem que ser colocado fora. E foi isso que as enchentes provocaram na DEMAI do ano passado e agora quase perto disso. É difícil até de imaginar o sentimento dos gaúchos diante dessa sequência de tragédias ligadas às mudanças climáticas. Já são praticamente 5 anos de secas, de enchentes, pior ainda, sem saber quando e se isso vai parar. Já para os brasileiros que vivem distantes desse cantinho do país, existem consequências também, principalmente ligada a um produto básico, cotidiano para todos nós. Sabe qual é? O arroz. Arroz com feijão é quase a descrição de algo que não pode faltar na nossa refeição. Vai ao supermercado e o arroz e o feijão estão lá no topo na lista de compras. Só que cerca de 75% do arroz produzido no Brasil vem do Rio Grande do Sul. O caos climático que os gaúchos estão sofrendo pode ter repercussões diretas no nosso prato. Um arroz mais raro seria um arroz mais caro. E é uma planta bem sensível a extremos de temperatura. A produção de um alimento crucial pode ser abalada. Um arroz refogado é uma coisa, afogado é outra. E no 3º episódio da série especial, o repórter Marcos Uchoa vai mostrar como as facções criminosas estão dominando o bioma e explorando as riquezas da floresta sem qualquer compromisso com a preservação ambiental. Você não pode perder. É amanhã, aqui no SBT Brasil. Você fica agora com a transmissão do jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana entre Atlético Mineiro e Independiente del Valle, com narração do meu querido amigo Thiago Leifert. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente na tela do SBT. Uma terça-feira abençoada para você. Até amanhã, 19h45, aqui no SBT Brasil. Até lá.